Olá, me chamo Érica e sou bolsista voluntária do projeto Prociência, através da orientação da professora Fabiana Trevisol, Diego Zappellini como co-coordenador e Gabriela Moreno, também membro deste projeto. E o tema deste trabalho é a relação da dependência química com o desenvolvimento de outros transtornos mentais. Ao iniciar pela introdução, que a dependência química é considerada um transtorno mental classificado como um transtorno relacionado a substâncias, caracterizada pelo uso abusivo de substâncias psicoativas, podendo ser influenciada através de fatores biológicos, genéticos, sociais e ambientais. Através disso, a alta prevalência de transtornos mentais associada aos fatores sociodemográficos é influenciada pela dependência química. A dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas está relacionada com o desenvolvimento de diversos transtornos mentais, assim como pessoas com transtornos mentais possuem maiores chances de utilizar drogas. A depressão e a ansiedade são muito comuns entre dependentes químicos, pois o seu uso, no caso o uso de substâncias psicoativas, provoca alterações de humor e, por sua vez, seus sintomas são mais acentuados neste público. O objetivo deste trabalho é relacionar os diferentes tipos de dependência química com o desenvolvimento de outros transtornos mentais no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, que é o CAPS-AD, entre setembro de 2010 a dezembro de 2018, localizado no município de Tubarão, em Santa Catarina. O Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, o CAPS, é um serviço especificado que trabalha com a dependência de álcool e de outras substâncias psicoativas ilícitas, as quais representam um problema de saúde pública, dado sua prevalência elevada e os prejuízos socioeconômicos e pessoais. Conhecer o perfil clínico e sociodemográfico desses indivíduos auxilia na construção de um panorama que evidencia a necessidade de atenção individualizada para o tratamento da dependência química e as suas comorbidades psiquiátricas, também além de ações de prevenção. Para o método, foi realizado um estudo epidemiológico transversal com a coleta de dados em um banco secundário. Para a análise dos dados, foram incluídos todos os prontuários de usuários acolhidos no CAPS-AD entre setembro de 2010 a dezembro de 2018. Utilizando-se da pesquisa documental de prontuários médicos, a coleta de dados foi realizada da seguinte maneira: foram consultados os prontuários com prevenção do anonimato dos pacientes. A coleta de dados foi realizada da seguinte maneira: foi consultado os prontuários de cada usuário acolhido no serviço do CAPS, contendo as variáveis sociodemográficas e clínicas. Desta forma, foi trazido o perfil clínico e sociodemográfico dos usuários acolhidos no serviço. Os dados foram coletados diretamente na criação de um banco de dados do programa EpiDate. Neste banco de dados, houve uma ordem para a coleta dos dados secundários contidos no prontuários analisados. A análise estatística foi realizada pelo SPSS V21, IBM, Armonk, New York, USA. Para a apresentação dos dados, foi utilizada a epidemiologia descritiva, sendo expressas as variáveis quantitativas e medidas de tendência central e dispersão, enquanto as quantitativas foram expressas em proporções. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Sul de Santa Catarina, em outubro de 2018. Essa pesquisa ela contribuiu para o conhecimento de diferentes dependências químicas em pacientes com outros transtornos mentais, além de favorecer subsídios para a discussão sobre a necessidade de maior atenção no acompanhamento multidisciplinar desses pacientes, estimulando assim a pesquisa subsequente nessa área tão importante. Dessa forma, as informações obtidas nessa pesquisa retornarão ao serviço pesquisado para o intuito de beneficiar os atuais e futuros pacientes acolhidos. Nos resultados dessa pesquisa, dos 2.322 pacientes acolhidos, foram incluídos 1.020 pacientes. No total, e desse número de pacientes acolhidos, a média de idade foi de 30 anos, com no mínimo 18 anos e no máximo 75 anos de idade. O grau de escolaridade dos pacientes apresentou a mediana de 8 anos e no mínimo 1 ano e no máximo 18 anos de escolaridade. Dos 1.020 participantes pesquisados, 517, ou seja, 50,7%, foram internados em hospitais psiquiátricos por encaminhamento do serviço em estudo, ou seja, no CAPS. Dos transtornos mentais pesquisados, dentre eles depressão, ansiedade, esquizofrenia e transtorno bipolar, apenas a ansiedade e esquizofrenia demonstraram resultados significativos. A ansiedade teve relação com as seguintes drogas, apresentando a maconha em 324 pacientes, cocaína em 407 pacientes, crack 368 pacientes, álcool 289 pacientes, nicotina em 96 pacientes, dietilamida de ácido lisérgico ou LSD em 52 dos pacientes e êxtase em 40 pacientes e solventes em geral em 78 pacientes. A esquizofrenia teve relação com as seguintes drogas: maconha em 73 dos pacientes,
cocaína em 93 dos pacientes, crack em 89 pacientes, álcool em 70 pacientes, nicotina em 45 pacientes, LSD em 21 pacientes, êxtase em 18 pacientes e solventes em geral em 20 pacientes. Na conclusão, a gente observa que a dependência química acarreta potenciais consequências negativas para as diversas fases da vida dos indivíduos, desde a saúde física e emocional à sua esfera social. A ansiedade é considerada um dos transtornos mentais com prevalência mundial considerada e possui relação com o consumo de drogas, sendo a cocaína a droga mais utilizada nesse estado. A realização de estudos epidemiológicos é importante para estimar o número real de complicações da dependência química, como por meio de acompanhamento de pessoas de diferentes populações e de estudos de psicologia, com vista à análise mais abrangente do real impacto das complicações da dependência química e de suas associações entre outros transtornos mentais. E para concluir, aqui estão as referências bibliográficas. E para finalizar, e muito obrigada.